tudo Susa na nave? E se eu te falar que existem objetos perdidos por aí, vagando pelo mundo, que fariam o Santo Graal parecer bijuteria de camelô, relíquias, tesouros, armas lendárias, tudo esquecido em algum canto da história, esperando para ser encontrado. Nesse vídeo a gente embarca numa aventura alucinante, atrás dos 10 objetos perdidos mais procurados do mundo. De baús abarrotados de ouro a artefatos com poderes que você nem imagina. Preparem-se para desvendar mistérios de séculos atrás e mergulhar de cabeça em histórias que parecem ter saído direto dos livros de aventura. Será que essas paradas são reais ou só lenda urbana para botar terror em marinheiro de primeira viagem? Apertem os cintos porque a gente vai desvendar esse mistério agora. A Bíblia descreve a Arca da Aliança como um baú sinistro, esculpido em madeira e coberto de ouro puro. Dizem que lá dentro estão guardadas as tábuas da lei, com os 10 mandamentos escritos à mão pelo próprio Deus. Mas não para por aí, não. Reza a lenda que essa arca não era só um porta-treco divino, não. Ela era uma verdadeira arma de destruição em massa. Exércitos inteiros sendo obliterados, muralhas desabando como castelo de cartas e rios se abrindo ao meio, tudo isso só de chegar perto da arca. Sério, parece até roteiro de filme do Zé do Caixão, mas a galera jurava de pé junto que essa arca tinha poderes capazes de mudar o rumo de qualquer batalha. Imagina só, você tem em suas mãos a arma que definiu o destino da humanidade, a Lança do Destino. Essa lança, também conhecida como Lança de Longinos, teria sido usada para trespassar o corpo de Jesus Cristo durante a crucificação. Dizem que quem coloca as mãos nesse objeto amaldiçoado ganha um poder inimaginável, tipo um passe livre para dominar o mundo. E não pense que essa história de poder absoluto é só lenda, não. Figuras históricas como o próprio Napoleão Bonaparte e até o bigodudo mais temido da história, Adolf Hitler, se renderam à busca pela Lança do Destino. No fim das contas, a gente sabe que não deu muito certo para ele, né? Mas o mais intrigante é que, depois da Segunda Guerra, a lança que estava sob custódia dos nazistas sumiu do mapa. Alguns acreditam que ela está escondida em um cofre secreto no Vaticano, enquanto outros juram que a verdadeira lança nunca foi encontrada. Lá na África do Sul, no final do século XIX, rolava um quebra-pau daqueles entre os britânicos e os boeres, colonos holandeses que não estavam a fim de perder suas terras. No comando da resistência estava Paul Kruger, presidente da República de Transvaal, um cara que não tinha papas na língua e mandava brasa na hora de defender os seus ideais. Quando a coisa ficou preta pro lado dos boeres, Kruger, esperto como uma raposa, decidiu dar no pé antes de virar prisioneiro de guerra. Mas ele não foi de mãos vazias, não. A lenda diz que Kruger carregou consigo um tesouro digno de Faraó. Um carregamento colossal de ouro, com barras, moedas, joias. Tudo o que ele conseguiu reunir antes de vazar. E para onde foi parar essa fortuna toda? Ninguém sabe ao certo. Uns dizem que o tesouro está escondido em algum lugar de Moçambique, enfiado em cavernas secretas ou submerso em pântanos traiçoeiros. Preparem os seus equipamentos de mergulho e se agarrem firme, porque agora a gente vai descer até o fundo do mar em busca de um dos tesouros mais cobiçados da história, o lendário Flor de la Mar. Era uma época em que Portugal dominava os oceanos, e esse navio era o suprassumo da tecnologia naval, um verdadeiro transatlântico da época das grandes navegações. Em 1511, o Flor de la Mar zarpou de Malaca, atual Malásia, abarrotado de especiarias, pedras preciosas, ouro e sabe-se lá mais o que. Era riqueza para dar e vender, um verdadeiro banquete para os olhos de qualquer pirata. Mas o destino tinha outros planos para o Flor de la Mar. Durante uma tempestade sinistra, o navio foi tragado pelas águas furiosas do Estreito de Malaca, levando consigo toda a sua fortuna e a tripulação. Dizem que a carga era tão valiosa que faria qualquer um perder o juízo. E o mais inacreditável é que, até hoje, o paradeiro do Flor de la Mar permanece um mistério. Se você acha que já viu luxo, prepare-se para conhecer os ovos Fabergé. Essas belezuras não são só ovos de Páscoa não, meus amigos. Estamos falando de obras de arte valiosíssimas, feitas com ouro, pedras preciosas,
diamantes, um verdadeiro tapa na cara da pobreza. Criados pelo joalheiro russo Peter Carl Fabergé entre 1885 e 1917, esses ovos eram encomendados pela família imperial russa como presentes dignos da realeza. Cada ovo era único, com mecanismos complexos e detalhes inacreditáveis. Era um mais bonito que o outro. Mas aí veio a Revolução Russa, e como era de se esperar, a coisa degringolou para a nobreza. E se eu te dissesse que até a Casa Branca, a residência mais famosa do mundo, tem seus próprios mistérios? No dia 3 de outubro de 1792, a construção da Casa Branca começou com a colocação da pedra fundamental, um símbolo da força e da grandiosidade do país. Mas o que era para ser um momento histórico se transformou em um enigma cabeludo. Logo após a cerimônia, a pedra simplesmente evaporou. Sumiu sem deixar rastros, como se nunca tivesse existido. E não pense que estamos falando de um pedregulho qualquer, não. Essa pedra era especial, única, e representava o início de uma nação. Teorias malucas não faltam para explicar o sumiço da pedra. E se eu te dissesse que a taça usada por Jesus Cristo na última ceia não é só uma lenda? O Santo Graal, como é chamado, é um dos objetos mais procurados da história, um símbolo de fé e mistério que move montanhas de gente em busca de respostas. Diz a lenda que o Graal tem poderes mágicos, tipo curar doenças, conceder a vida eterna. Quem não ia querer colocar as mãos em um negócio desses, né? Ao longo dos séculos, inúmeras expedições foram organizadas para encontrar o Santo Graal. Cavaleiros templários, monges, historiadores, aventureiros, todos querendo decifrar esse enigma milenar. Os Cavaleiros Templários, guerreiros lendários da Idade Média, eram conhecidos por sua bravura em batalha e por proteger peregrinos na Terra Santa. Mas o que pouca gente sabe é que, por trás dessa fachada de monges guerreiros, os templários escondiam um segredo bombástico, uma fortuna incalculável. A gente está falando de ouro, prata, pedras preciosas, relíquias sagradas, tudo o que você pode imaginar e muito mais. Os templários acumularam uma riqueza absurda durante as cruzadas, e ninguém sabe ao certo para onde foi parar toda essa grana. Dizem que o tesouro está escondido em algum lugar da Europa, protegido por armadilhas mortais e códigos secretos. Prepare-se para conhecer a história de Jesse James, o Robin Hood americano, que virou lenda no Velho Oeste. Esse fora da lei controverso aterrorizava bancos e trens, roubando dos ricos e, bom, nem sempre distribuindo aos pobres. Mas o que ninguém pode negar é que Jesse James era um mestre na arte do disfarce e da fuga. E o mais importante, ele nunca deixava rastros. Reza a lenda que, ao longo de sua carreira, Jesse James escondeu sua fortuna roubada em lugares secretos espalhados pelos Estados Unidos. E se eu te dissesse que existe uma pedra mágica capaz de transformar qualquer metal em ouro puro? Não, não estamos falando de Harry Potter. A pedra filosofal, objeto de desejo de alquimistas e sonhadores, é um dos maiores mistérios da história da humanidade. Imagine só, uma pedra com o poder de conceder a vida eterna e transformar chumbo em ouro. Seria o fim da pobreza, da doença, da morte, um verdadeiro paraíso na Terra. A busca pela pedra filosofal moveu gerações de alquimistas, que dedicaram suas vidas a desvendar os segredos da matéria e da imortalidade. Figuras lendárias como Paracelso e Isaac Newton, além de realizar grandes feitos na ciência, também se dedicaram à alquimia, buscando a fórmula secreta da pedra filosofal. E aí, galera? Curtiram a viagem? Desvendar os mistérios por trás desses objetos perdidos é como mergulhar de cabeça num mar de enigmas e teorias da conspiração. Sério, é de pirar o cabeção. De segredos milenares a tecnologias que parecem ter saído direto da ficção científica, a busca por esses objetos nos leva a questionar tudo o que sabemos sobre história, ciência e a própria natureza da realidade. E aí, qual desses tesouros te deixou mais encucado? Conta pra gente nos comentários. Quem sabe a gente não se junta numa expedição para desvendar esses mistérios de uma vez por todas.